Oh, curiosidade, quais são os safeguards que dão certo, assim, para erros humanos? Que a gente poderia extrapolar para nossa vida, assim, que você aprendeu? Tem duas coisas muito importantes que é muito feito, principalmente nos Estados Unidos, que são pioneiros nesse estudo, que eu posso citar aqui. Um deles se chama cultura justa e o outro é o ser humano vai errar. Então, o avião é redundante. Então, a gente tem que criar uma redundância também para o erro humano. Aí eu vou dar um exemplo. Esses aviões que voam cruzando o oceano, eles têm 2 motores, certo? Ele não pode se afastar mais do que um tempo X de um lugar onde ele possa pousar. E esse tempo X tem aumentado cada vez mais. Então, começou com 60 minutos, 120, 208. Hoje você pega os aviões de última geração, o A350 ou o Boeing 787, são 330 minutos longe de um lugar que ele possa pousar. Isso dá 5 horas e meia. Entendi. O que significa? Que ele pode se afastar 5 horas e meia e perder um motor, por exemplo, e ele vai conseguir pousar em outro lugar sem problema. Então, existe a redundância já em todos os sistemas do avião. Mas o que acontece se um ser humano vai mexer num gerador elétrico do motor esquerdo e ele tem um problema na bomba hidráulica do motor direito? Aí você só tem um mecânico. Aí o cara vai aqui, mexe no gerador, aí consertou. Aí ele vai lá e mexe na bomba hidráulica, consertou. Mas será que ele consertou? E se nesse dia esse cara que é o mecânico está divorciando da esposa, tá sabendo que tá perdendo tudo, que tá cheio de problema na cabeça. A mulher levou os discos dele. Levou os discos dele. Aí ele comete um erro aqui nesse motor e comete um erro ali no outro motor também. Pode acontecer isso. Pode. Então, uma das safeguards é essa. Se você tem sistemas semelhantes no avião, o mesmo mecânico não pode trabalhar nos dois. Entendeu? Porque se é para falhar alguma coisa em voo, que falhe um só, nunca outra coisa. Então esse é um dos safeguards. Interessante. Então todo voo leva pelo menos quantos mecânicos? No mínimo 2. No mínimo 2. No mínimo 2. Não vai a bordo não, né? Ah, não vai? Não. Na bordo não vai na hora da manutenção. Isso, na hora da manutenção. Isso é tipo, o avião tá no chão. Se quebrou sistemas semelhantes entre 2 motores, você não pode... Isso se chama dual maintenance. A gente tá falando dos motores mesmo, do lado de fora. Não isso, do lado de dentro não tem nada que o cara possa fazer. Também tem sistemas internos, né? Que pode mexer. Mas, tipo, a maioria é do lado de fora. Ou vai estar na barriga do avião, ou vai ser comando de voo. Existe uma lista de sistemas críticos... Não críticos. Lista de sistemas essenciais para um voo ETOPS, que é esse voo que cruza oceanos e fica longe de um lugar para pousar. Qualquer desses sistemas essenciais não pode ser mexido pelo mesmo mecânico na mesma visita. Entendi. Ou seja, no mesmo trânsito do avião. Então, se tiver problemas desses sistemas, tem que ser 2 mecânicos diferentes para excluir a possibilidade de erro. Então, esse é um safeguard. Legal. O outro é o da cultura justa que eu estava falando. Isso é um negócio muito avançado. O que é? Você não ser cuzão? Mais ou menos. Na verdade, é assim, se entregue sem medo de ser punido. Essa é a cultura justa. É assim. Deixa eu pegar um exemplo que não dê problemas. Não é assim, tu tá divorciando da esposa, foi trabalhar e não falou pra ninguém. E aí você abriu uma tampa de óleo lá para colocar óleo no motor e só fechou a tampa de acesso, mas esqueceu a tampinha do óleo aberta. Porque tua cabeça tá em outro lugar. Na hora que tu ia fechar a tampinha, tocou teu telefone e era a sogra ou a mulher te enchendo o saco. Aí tu esqueceu aquilo. Fechou e o avião foi embora. Aí em voo vai dar algum problema, vai dar alguma indicação de que, pô, tô perdendo pressão de óleo lá, então acontece. Aí quando o avião chega num lugar lá, descobre que a tampinha tá errada, tá aberta. Aí o que você que cometeu o erro faz? Empresa, eu cometi uma cagada lá, eu deixei o negócio aberto,
Porque eu não... Aí existe um formulário, é tudo uma sequência, assim, sabe? Você fala... Quando foi tua última refeição antes de trabalhar? Quantas horas você trabalhou antes de cometer aquele erro? Quantas horas de sono você teve na semana? Quantas horas você trabalhou na última semana? Tem um monte de informação que você tem que colocar nesse relatório. Mas a essência é o seguinte. Fale o que você fez de errado, porque acontece duas coisas. Primeiro, a gente te protege desde que seja um erro e não uma violação. Violação é diferente, já vou falar de violação. Tá bom. A gente te protege desde que seja um erro e, ao mesmo tempo, a gente está aumentando a segurança, porque sabendo que isso aconteceu com você, a gente pode criar um mecanismo de que outras pessoas que passem pelo mesmo problema simplesmente fale para o chefe, puta, tô divorciando, ó, caralho, então você não vai trabalhar nesse avião aqui, você vai fazer outro tipo de serviço. Então, isso é a cultura justa. Mas a cultura justa não serve para violação. Violação é o seguinte... tu pega um manual de instruções para fazer qualquer coisa no avião. Então tem lá, né? Tire o parafuso A, o B, o C, põe uma saia cor-de-rosa e depois você põe o parafuso E no lugar, beleza? Beleza, aí tu vai, não vou botar aquela saia cor-de-rosa não, eu não quero passar vergonha. E aí tu pula direto pro E. Aí o que você fez? Uma violação. Por quê? O documento pede para você botar a saia rosa e você não botou. E aí, se der um problema em voo e forem investigar, não adianta você dizer, pô, eu não botei a saia rosa porque... Não, mas não está escrito que tem que botar? Tem, mas eu não... Não, você cometeu uma violação. Essas violações, elas são feitas... willful, como que é isso em português? De vontade própria. Isso, de vontade própria, assim. Você sabe do que é certo, mas você escolhe um caminho errado para chegar no mesmo resultado. Isso é uma violação. Aí a violação não tem proteção da cultura justa. Então é assim que funciona fatores humanos. Tá se batizando. Tá vendo, fator humano? Pô, mas tem assim, esses aviões que cruzam o oceano, esses aviões que vão... muito, tipo, por exemplo, vou pegar um avião daqui pra Los Angeles, que é, sei lá, tá bom, vamos lá, vamos cruzar o oceano. Vou pegar um avião daqui pra Portugal. Não tem acidente dessa porra aí, né? Faz muito tempo que eu não escuto. O último Na verdade, eu nem sei quando teve um acidente. Quando tem acidente, normalmente é no Oriente Médio, foi um míssil que atingiu. Não, teve aquele acidente do Air France 447. Que faz quanto tempo? Foi em tempo? 2009, Nossa, acho. Né? quase 10 anos. Não, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Foi o último, que foi muito bem estudado, que vários fatores humanos estiveram envolvidos, mas também fatores de cultura da empresa e tudo mais. Tudo isso foi analisado. E muita coisa evoluiu desde então. Sim, muito procedimento mudou e tudo mais. Então... Esses aí mas isso não foi uma falha mecânica, na verdade. Assim, tudo começou com uma falha, né? Do que ele perdeu aqueles sensores de velocidade. Uhum. Então, começou com uma falha. Mas o desdobramento foram todos fatores humanos que levaram até o acidente. Sim. Então a gente tem um sistema de voo mundial que é incrivelmente seguro. Sim. Né? E esse negócio de ETOPS mesmo, isso é um protocolo para aviões que voam muito longe de um lugar para pousar. Então, o avião sai da empresa, assim, esse avião pode voar 208 minutos fora, longe de um lugar para pousar. Beleza, o avião é. E a empresa aérea, será que é capaz de manter esse avião mantido com essas características? Então a empresa aérea, quando recebe esse avião, ela recebe uma certificação de 120 minutos. Você não vai poder afastar 208, 120. E aí você fica ali num probation, né? Fica ali numa prova durante um tempo. Aí quando o órgão regulador vê que está tudo certo, vai falar, beleza, agora você ganhou o direito de usar 208, ou 330, ou o que quer que seja. Uhum. Então, a empresa tem o processo de certificação dela e a empresa aérea também tem. E o avião também tem. E isso é para todo mundo. E o negócio interessante é o seguinte, quando a gente fala em empresa aérea, a gente costuma pensar assim, pô, a TAM é concorrente da Gol, que é concorrente da Azul, que é concorrente da Itapemirim, que é concorrente de... Uma empresa é concorrente da outra. Mas existe um negócio que não tem concorrência, que é na segurança. Então, se uma empresa que faz cruzamento de oceano lá, tem um avião específico, e esse avião dá um problema em uma lista de sistemas que existe,
ela é obrigada a reportar isso para um órgão que espalha essa informação para todo mundo. Ó, a empresa X teve Tá com esse problema nesse avião. Fiquem de olho no avião de vocês também. E aí, se der em alguma outra empresa com outro avião, né, que é diferente daquela empresa, aí eles vão falar, pô, já foram 2 eventos significativos em 2 empresas diferentes, então tem algum problema com o fabricante do avião. Aí vai em cima do fabricante e fala, ó, tem algum problema seu, porque 2 empresas diferentes tiveram isso. Agora, se for só uma empresa que tem o problema, aí fala, bom, não é problema do avião, nenhuma outra empresa está reclamando disso, então vão em cima da empresa aérea. Então tem um processo muito legal esse. Quem é que esse tipo esse sistema aí, isso foi criado pelas próprias empresas? Não, pelos órgãos reguladores. Que aqui no caso do Brasil seria a ANAC, nos Estados Unidos é a FAA, na Europa é a EASA, no Japão é a JAL, acho que é isso que chama. Então cada um tem o seu órgão. Mas esses órgãos, eles se comunicam o tempo todo. Então acontece um negócio aqui na ANAC, o FAA fica sabendo, a EASA fica sabendo. Isso é massa, porque estão usando várias referências para identificar um problema. Que tem a ver com que pode matar pessoas. Isso exato, é legal. Isso é a parada da hora da aviação. Porque como o risco é muito grande, acaba fazendo com que os seres humanos tenham que desenvolver técnicas de segurança que são inovadoras, que são legais. O risco não é grande. O problema não é o risco. É que assim, o risco é muito baixo. O problema é que quando dá merda, é quase sempre fatal. É tipo... O risco é baixo, mas a fatalidade é alta. Mas o risco é meio grande, né? Se for pra pensar. Não mais. Na verdade, o risco existe e o que a aviação faz é mitigar os riscos. Então, voar é arriscado. Mas existe você tá pondo toneladas e toneladas de metal e fogo e combustível a 200 mil pés, sei lá quantos pés. E todo dia funciona tudo perfeito. É a mesma coisa na sua cozinha. Se você parar para ver o que tem na sua cozinha, pô, ali tem energia elétrica que pode te matar eletrocutado. Tem o fogão que pode vazar gás e vai te matar. Ou na hora que você acender, ele vai ter um monte de gás, vai explodir na sua cara. Então tem vários perigos dentro da cozinha, como existe o perigo de voar. Agora o risco é menor, porque os fogões hoje em dia, se começar a vazar gás e não tem chama, ele corta o gás. A tua luz é isolada para na hora que você acender você não tomar um choque. O chuveiro é a mesma coisa. Então isso é mitigação de risco. Então é essa a diferença entre perigo e risco. E o risco na aviação, apesar dele existir, ele é muito reduzido, cara. Muito.